Continuidade dos tópicos de Linguística 1, Unidade 1. Esse é o tópico 5. Curso Histórico da Linguística da Índia Antiga ao século XIX. Iniciar. Os primeiros estudos sobre a linguagem de que se tem notícia iniciaram-se na Índia 4 séculos antes da era cristã. 4 séculos antes de Cristo. Na época, o povo que habitava essa região estava passando por uma transformação linguística importante. O idioma não haviam sido escritos, os Vedas, textos sagrados do hinduísmo. Alguns séculos antes estava entrando em extinção. Em casa, as pessoas não falavam mais aquela língua, hoje conhecida como sânscrito védico. Em vez disso, elas tinham passado a falar uma variante, o hoje denominado o sânscrito clássico. Isso gerava um problema para os sacerdotes, que ficava cada vez mais difícil compreender os hinos e orações contidos nos Vedas. Alguns intelectuais resolveram, então, estudar e descrever o sânscrito védico. Um deles, Panini, destacou-se por produzir uma verdadeira gramática dessa língua. Atualmente, a obra de Panini é considerada a primeira gramática da história. Reunindo saberes de vários outros estudos, o gramático indiano descreveu o sânscrito védico de modo bem abrangente, sistematizando todos os sons, fonemas e unidades formadas das palavras, os morfemas. Mas essa descrição tinha um propósito bem específico: estabelecer regras para que os textos sagrados fossem recitados corretamente durante os rituais. Por esse motivo, a gramática de Panini é considerada também a primeira gramática prescritiva da história, isto é, a primeira que estabelece regras sobre a maneira certa de se falar uma língua. Importante: embora praticamente extinto, o sânscrito ainda é uma das línguas oficiais de Uttarakhand, um estado da Índia, um estado do norte da Índia, vizinho da Cordilheira do Himalaia. E você deve saber como se diz pai em sânscrito? É pitar. Em grego e em latim dizem pater. De onde vêm nossas palavras paterno e pai? Em inglês, como você deve saber, a palavra é father e em alemão é Vater. Notou que todas essas formações são parecidas? O que será que explica isso? Continue lendo e você descobrirá. Discussões linguísticas na filosofia grega. Na tradição ocidental, o mais antigo texto a respeito da linguagem chegou até nossos dias é a obra de Cratilo de Platão. A obra é Cratilo e é de Platão. Nela, o personagem Sócrates conversa primeiro com Hermógenes, seu discípulo, e depois com Crátilo, discípulo de outro filósofo, Heráclito. A conversa gira em torno de um tema que durante muitos séculos ainda provocaria polêmica entre os linguistas. Por que damos os nomes que damos às coisas do mundo? Pergunta.
Por que uma rosa se chama rosa e um cavalo se chama cavalo? Por que chamamos nossa parte imaterial de alma e uma sensação de ruim de angústia? Confiantes que, através dos tempos, ainda seriam várias vezes retomadas discussões linguísticas, o primeiro defende a hipótese de naturalista. Para Crátilo, existe uma relação natural entre a forma das palavras e o objetivo em que elas nomeiam. Na prática, por exemplo, a letra L sugere deslizamento, por isso estaria presente em palavras como lion, liso, liparon, oleoso e colodes, viçoso. Hermógenes, por sua vez, é um defensor da hipótese convencionalista. Para ele, a forma das palavras teria sido decidida por convenção social, ou seja, pelo costume e pela tradição dos povos, sem guardar qualquer reação com os objetos em si. Seria possível provar isso por meio das palavras regras que contêm a letra L, entre aspas, mas não tem qualquer relação com a ideia de lisura com os séculos, como isqueiros, que significa duro e seco. Algo mais. O filósofo Platão viveu em Atenas, na Grécia, entre aproximadamente 428 a 448 AC. Quase todas as suas obras foram compostas na forma de um diálogo entre dois ou mais personagens. Ou seja, ele viveu 20 anos na Grécia. Nesse método de exposição, denominado dialética, cada um apresenta seu ponto de vista sobre um tema e, por meio do debate, todos juntos buscam a verdade. Sócrates, o antigo mestre de Platão, condenado à morte em 399 a.C., é homenageado em vários desses diálogos, figurado como um sábio que conversa com seus discípulos. Então, Sócrates existiu, morreu no ano de 399 e foi homenageado num livro de Platão, que contém vários desses diálogos, figurado como um sábio que conversa com seus discípulos. Deu para entender. Outro filósofo grego que deu importantes contribuições aos estudos linguísticos foi Aristóteles. Além de desenvolver um verdadeiro tratado sobre os gêneros literários da época, Aristóteles concedeu algumas das categorias gramaticais que são usadas até hoje para classificar. Para ele, todos os enunciados eram formados por 3 elementos. O primeiro, nomes, substantivos e adjetivos. O segundo, verbos. E além dos termos que ligavam aos outros que chamamos hoje de conjunções e preposições. Ou seja, são nomes, verbos e termos que ligam uns aos outros.
que são preposições e conjunções, mas são 3. Aristóteles acreditava que seria possível desenvolver uma gramática universal aplicável a todas as línguas, porque, na visão dele, a linguagem era uma representação do pensamento. Logo, se todos os homens eram capazes de pensar da mesma maneira, uma maneira lógica e racional, todos deveriam ser capazes de expressar esse pensamento segundo os princípios linguísticos gerais. Essa ideia da gramática universal seria retomada muitas vezes através dos tempos, estando presente até nos nossos dias. Humanismo, a gramática especulativa. Os escritos de Aristóteles e outros filósofos gregos permaneceram praticamente esquecidos desde o desmantelamento do Império Romano, ocorrido a partir do século IV, ou seja, do século IV depois de Cristo. Até o início do milênio, quando intelectuais cristãos redescobriram essas obras e tentaram conciliá-las com as doutrinas da Igreja. Particularmente entre os séculos X e V, ou seja, o século XIV e XVI e século XVI, quando florescia na Europa o humanismo, movimento intelectual que precedeu o Renascimento. A obra de Aristóteles ganhou importância e aquela discussão sobre a possibilidade de uma gramática universal voltou à tona. Um reflexo direto disso foi o surgimento por volta de 1350, da chamada gramática especulativa. A palavra especulativa nesse caso não tem nada a ver com a especulação, e sim com espelho, speculum em latim. Os defensores dessa ideia achavam que a língua era um espelho da organização do raciocínio. Segundo esta visão, as diferenças entre as línguas são circunstâncias acidentais. Fundamentalmente, todas as línguas consistiram num sistema fixo e comum das categorias linguísticas, que seriam categorias do pensamento, conforme explica Azeredo, 1990, página 18. Entre os gramáticos especulativos, destacavam-se os modistas, um grupo que atuou na Universidade de Paris entre 1250 a 1320. Wedgwood, 2002, essa informação. Os modistas deram importantes contribuições para o estudo da síntese. O modo como organizam as palavras para construir frases, e embora compartilhassem com outros gramáticos especulativos a concepção da linguagem como um reflexo do pensamento, lutavam para que seu estudo fosse considerado uma disciplina independente da lógica. Em defesa dessa ideia, eles argumentavam, por exemplo, que tanto a frase homem est animal, homem é animal, quase quando a frase homo est lapis, homem é pedra, são admissíveis na gramática,
mas apenas a primeira é aceita pela lógica. A era da razão. Dois pontos. A gramática de Port-Royal. Durante toda a Idade Média, o latim foi preservado como língua da cultura e da ciência, sendo utilizado nas universidades, nos monastérios e na esfera jurídica. As línguas derivadas do latim, como o italiano, o francês, o espanhol e, é claro, o nosso português, eram consideradas impuras e inferiores, assim como o alemão e o inglês, descendentes das línguas faladas por germânicos, saxões e outros povos bárbaros. Essa situação começou a mudar nos primeiros séculos do segundo milênio, à medida que as nações europeias iam se organizando de forma de estados modernos e assumindo contornos semelhantes aos que conhecemos hoje. Essas novas nações precisavam de uma língua oficial própria e diferente do latim. É reconhecida pelo povo como uma expressão da sua identidade e cultura. Foi assim que as línguas vernáculas, as línguas próprias das nações, tiveram seu status elevado e tomaram o lugar do latim nos documentos oficiais, nas escolas, na ciência e na literatura. Desse modo, por volta do século XIII, XVII, no período que hoje conhecemos como o Iluminismo, ou a Era da Razão, os intelectuais europeus já não se expressavam em latim, e sim na língua vernácula de cada país. Mas será que essas línguas permitiam expressar o pensamento de maneira tão clara como o latim clássico? Essa preocupação, que talvez nos pareça estranho, era alvo de grandes debates na época. O motivo para isso é que na Europa vivia o auge da filosofia racionalista. Acreditava-se que o contato com o mundo deveria ser feito exclusivamente por meio da razão e da lógica. Essa filosofia, que rompia com o miticismo e a visão teocêntrica da Idade Média, encontrava sua melhor síntese na forma da frase do filósofo francês René Descartes: penso, logo existo. Essa frase é do filósofo francês René Descartes. Diante dessa preocupação em provar que as línguas vernáculas também proporcionavam a expressão clara, racional e lógica do pensamento, surgiram uma série de gramáticas filosóficas ou gerais, todas elas apoiadas naquela antiga concepção de Aristotélia de que determinados princípios linguísticos poderiam ser aplicados a qualquer língua. A mais famosa dessa gramática foi Grammariae Generali et Ratione, gramática geral e racional,
também conhecida como Gramática Port-Royal. Esse nome se deve ao centro de estudos onde trabalhavam os autores Antoine Arnauld e Claude Lancelot. O monastério de Port-Royal-Champs nos arredores de Paris. A gramática Port-Royal era demonstrar a estrutura da língua é um produto da razão e que as diferentes línguas são apenas variedades de um sistema lógico e racional mais geral. Está em Lyons, 1979, entre as páginas 17 e 18. Mais uma vez estava presente a ideia de que o pensamento correto era o lógico e racional, e que a linguagem era apenas um espelho ou representação do pensamento. Portanto, mesmo que se pretendesse descritiva, a gramática de Port-Royal era também prescritiva, pois estabelecia os princípios gerais que em qualquer língua fosse possível expressar o pensamento de forma lógica. Século XIX, X e X, a época de ouro da linguística histórico-comparativa. As teorias dos gramáticos de Port-Royal surgiram da comparação entre línguas distintas como o grego e o latim. Ao encontrar semelhanças entre elas, esses estudiosos atribuíram-nas ao fato de ambas as línguas espelharem o pensamento humano. Seu raciocínio era mais ou menos este. Se em todas as partes do mundo as pessoas organizam-se seus pensamentos em termos de uma oração com sujeito e predicado, tal como João chutou a bola, é natural que em todos os idiomas existam orações com sujeitos e predicado. No século XIX, esse método de comparar línguas, o método comparativo, gerou força, mas com um ponto de vista diferente. Quando encontraram semelhanças entre duas línguas, os comparatistas não se atribuíam a uma estrutura de raciocínio comum, e sim ao contato travado entre povos que falavam aquelas línguas. Em outras palavras, no século XIX, o foco dos estudos linguísticos saiu da filosofia e passou para a história. Não por acaso, nessa época é conhecida como a época de ouro da linguística histórico-comparativa. Lembre-se de que observamos antes quanto às semelhanças entre palavras que se designam pai em sânscrito, grego, latim, alemão e inglês. Pergunta. Semelhanças como essa despertavam a atenção de Franz Bopp, um professor alemão especialista em sânscrito. Em 1816, Bopp publicou um estudo considerado a obra inaugural da linguística histórica, sobre o sistema das conjunções da língua sânscrita, comparado com os das línguas gregas, latina, persa e germânica. Por meio de semelhanças fonéticas e morfológicas encontradas entre essas línguas, Bopp
deduziu que todas tinham um ancestral comum, o indo-europeu, que teria sido falado na planície da Anatólia, atual Turquia, ou então nas estepes da atual Ucrânia. Ainda não se sabe ao certo. De lá, os falantes dessa língua teriam migrado para toda a Europa e assim teriam nascido o grego, o latim, o germano, ancestral do alemão e do inglês, e outros idiomas. Aí tem aqui um gráfico, uma árvore genealógica das línguas indo-europeus, visão simplificada. Aí tem aqui indo-europeu e suas ramificações. Tem bastante coisa. Deixa eu ver se dá para tirar uma foto. Árvore genealógica das línguas indo-europeias. Irlandês, escocês, galês, céltico. Não vou deixar para depois que eu tô sem cartão de memória. Para os linguistas históricos, o que explicava as semelhanças entre as línguas não era, portanto, uma estrutura de pensamento comum subjacente a todas as línguas, e sim algo muito mais tangível. Tem aqui dois círculos, os movimentos migratórios e o contato entre diferentes povos. Outra grande investigação introduzida pela linguística histórica foi a importância dada à oralidade. Até então, para formar todas suas teorias, os estudiosos de determinada língua analisavam seus registros escritos como a literatura e as propostas gramaticais. Mas, como os linguistas históricos realizavam seu trabalho, não se havia nenhum registro escrito do indo-europeu ou de outras línguas ancestrais? Vou repetir. Mas, como os linguistas históricos realizavam seu trabalho, se não havia nenhum registro escrito indo-europeu e de outras línguas ancestrais? Pergunta. Eles observaram as mudanças na forma das palavras e descobriram que elas sempre estavam relacionadas aos sons. Por exemplo, no caso que vimos, tanto a palavra sânscrita quanto a latina e a grega começava com o fonema P, respectivamente pitá, patê e pater em inglês, porém tínhamos father e em alemão vater. Agora vamos ver outro caso. A palavra é pé. Em sânscrito também começa com P, padá. Em latim e grego, idem, respectivamente, pous e pés. Em inglês, adivinhe, temos F, novamente, foot, e alemão dessa vez não temos V, mas temos outra consoante lábio dental, produzida pelo contato do lábio inferior com os dentes incisivos superiores. F. Fus.
Você já deve ter percebido que existe uma regularidade nessas mudanças. Uma consoante bilabial produzida pelo fechamento dos lábios com o P aparece no sânscrito, no latim e no grego. Transformam-se em consoante labiodental no inglês e no alemão. Estamos analisando aqui apenas uma única consoante e umas poucas palavras, mas os comparatistas do século XIX consideravam milhares de palavras e dezenas de línguas, e assim iam mapeando as regularidades das mudanças fonéticas. Com isso, conseguiam chegar à forma que teria dado a origem a todas as demais. Na prática, nos casos que vimos, por exemplo, as palavras pai e pé no indo-europeu seriam respectivamente pater e pet. Obviamente, nenhuma dessas formas pode ser 100% comprovada, já que não há registros escritos, nem, é lógico, gravações do indo-europeu falando, mas são considerados bastante prováveis por terem sido propostas com base em observações científicas sólidas. Algo mais. E o que ficou claro por essas observações foram dois fatos que até hoje são fundamentais para a linguística. Todas as línguas transformam-se ao longo do tempo. Essas transformações nascem da oralidade, ou seja, do uso que as pessoas efetivamente fazem da língua em seu dia a dia, inclusive quando esse uso é considerado incorreto pelas gramáticas prescritivas. Não temos nenhuma gravação autêntica dos indo-europeus, é claro, mas o linguista Andrew Bird, da Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos, resolveu soltar a imaginação e gravar ele mesmo um texto nessa língua. O texto em questão é a fábula A Ovelha e os Cavalos, escrita em 1868 pelo alemão August Scheider, um eminente linguista histórico que reconstruiu um vocabulário indo-europeu extenso o suficiente para formar a historinha. Se quiser ouvir a gravação de Beat, assim imaginar como seria algum próximo, tem um link aqui. Acho que isso não vai cair na prova. E essa foi a última página do tópico 5 da unidade 1, Linguística 1.